Olá, pessoal. Essa é a terceira videoaula da disciplina de Introdução à Contabilidade Nacional do Programa de Liderança para a Recuperação Econômica da Fundação João Pinheiro. Nesta videoaula, nós vamos tratar do conceito de fluxo circular da renda, uma forma de descrição do funcionamento da economia, que foi pela primeira vez apresentada pelos pensadores iluministas franceses do século XVIII. O principal responsável por essa elaboração foi um médico, chamava François Quesnay, contemporâneo e amigo de Adam Smith. No século XIX, diversas correntes distintas de pensamento em economia retomaram e absorveram essa forma de descrever o funcionamento da economia, desde Marx, que tem uma dívida clara e explícita com relação a François Quesnay, até os economistas chamados da Revolução Marginalista, ou neoclássicos. Entre eles, também podemos destacar o economista austríaco Joseph Schumpeter, que no seu livro publicado no início do século XX, chamado Teoria do Desenvolvimento Econômico, primeiro capítulo, intitulado exatamente Fluxo Circular, utiliza esse formato, essa forma de representação, para descrever a rotina habitual das trocas entre os diversos agentes da economia, produzindo valor para a sociedade como um todo. Eu peço, então, licença para compartilhar com vocês a apresentação que eu preparei para esse curso, na qual eu vou tentar explicar de forma mais didática possível como que, atualmente, em termos contemporâneos, essa visão é apresentada pelos economistas aos seus colegas das ciências sociais e à sociedade como um todo. Então, o nosso conceito básico do primeiro tópico é exatamente o do fluxo circular da economia, e o que eu preciso destacar para vocês, a pedra fundamental da construção desse edifício, é uma constatação um tanto quanto autoevidente, de que em todas as transações de caráter especificamente econômico, ou seja, voltada para a produção de mercadorias, para a troca de mercadorias, existe sempre um vendedor e um comprador. E a renda de um sempre corresponde ao gasto que está sendo realizado pelo outro. Então, esse é o princípio básico que nós vamos estar explorando aqui. A renda do vendedor gera a realização do valor da mercadoria que ele está se desfazendo, e, ao mesmo tempo, o gasto do comprador que está adquirindo essa mercadoria. Pois bem, para que haja a produção das mercadorias, que depois, na distribuição e no consumo, permitirão a satisfação das necessidades humanas, também é necessário que hajam trocas. A produção ela requer que o empresário que está organizando o processo adquira matérias-primas, bens, serviços de outros empresários. Então, ele vai comprar de fornecedores, e ele vai precisar contratar trabalhadores. Então, há uma compra e venda também acontecendo aqui no mercado de trabalho. Ele vai precisar alugar o terreno, enfim, o local, a edificação na qual a sua empresa realiza as suas atividades. Ele vai precisar remunerar
próprio capital que foi investido na compra das máquinas, dos equipamentos, né? Enfim, o ato de produzir, né, mercadorias que depois realizam o seu valor, né, quando são vendidas, né, quando são transacionadas no mercado, é também um ato de troca, né? E o que diferencia a troca de uma mercadoria que já está produzida, né, de uma mercadoria que está sendo produzida, é que no primeiro caso, né, nós temos apenas a transferência, né, de um valor que já existia antes, né, da propriedade de uma pessoa para outra, né, enquanto que no segundo caso, no processo de produção, nós temos um processo também de criação de valor, né, um processo no qual o valor está sendo criado, né? Então, de uma maneira geral, esse processo que nós chamamos, né, de criação de valor, ele tem lugar, né, no âmbito das empresas, né? Quando a gente classifica, né, o valor que está sendo produzido, seja ele um bem ou um serviço, como uma mercadoria, né, a ser transacionada no mercado, né? Mas desde já a gente precisa reconhecer também que, por exemplo, né, se uma família coloca o seu filho para estudar numa escola particular, né, o serviço de educação que é provido pela escola particular tem um valor, né, que está sendo registrado, né, ao preço pelo qual esse serviço é contratado. Não é diferente se uma outra família, nessa mesma sociedade, coloca o seu filho para estudar num colégio público, numa escola pública, que, enfim, a família não vai ter que pagar diretamente, né, ao governo, ao colégio, né, para que o seu filho possa frequentar a escola e receber, né, os serviços de educação. Mas isso não quer dizer que a educação pública não está criando valor da mesma forma que a educação privada, né? Então, os serviços governamentais, a prestação, a produção dos serviços governamentais também está criando valor, né? A diferença é que, nesse caso, é um valor que não está sendo transacionado no mercado, né? Nós precisamos, então, computá-lo, levando em consideração o custo que foi incorrido para a sua produção, né? Então, tanto, né, no âmbito das empresas com criação de mercadorias, quanto no âmbito dos serviços governamentais com a criação de bens públicos, nós temos atividades produtivas criando valor para a sociedade, né? Como que a gente mensura, né, esse valor, o valor que está sendo criado pelas atividades produtivas, né? O que está acontecendo, né, seja na produção privada, seja no serviço governamental, é uma combinação a produção é uma forma de você transformar coisas que já existiam anteriormente, né? Só que elas vão ser agora recombinadas de uma maneira que é particularmente útil, né, para a sociedade. Então, quando uma família compra um aparelho celular, ele está comprando, né, os metais, né, os diversos metais que foram extraídos da terra, foram, né, tratados, passaram pelo processo metalúrgico, né, foram preparados como peças, né, as peças foram levadas, né, para a fábrica de montagem e assim por diante. Mas o aparelho, o telefone celular, é uma combinação, né, de coisas que já existiam antes de uma outra forma. Elas foram transformadas e recombinadas de uma maneira que é útil para a sociedade, né? Então, o que nós chamamos de produção é essa recombinação, né, de
fatores produtivos, né? De uma maneira geral, e aqui eu preciso também, né, dizer o que os economistas querem dizer quando eles falam de fatores produtivos, né? Eu falei que existem metais, né, no aparelho de celular, né? O que nós chamamos de fatores produtivos são grupos, né, desses recursos, né, que são transformados no processo de produção. É uma forma de agruparmos, né, todos os recursos, né, e colocarmos uma marca, né, um rótulo, né, no tipo de produto que está sendo utilizado. Então, os metais, de uma maneira geral, né, são recursos naturais, né, então fazem parte, né, das coisas que são recombinadas para produzir os bens e serviços que são úteis para a sociedade a partir dos recursos naturais. Por convenção, né, os economistas costumam se referir, né, a esse grupo de recursos produtivos, de fatores de produção, como terra, né? Esses recursos produtivos originais, né, nós chamamos de recursos naturais, eles mesmos já foram também transformados em outros recursos, né, que são úteis para a produção. Quando uma máquina, né, é acionada para produzir a soldagem de um determinado material, né, essa máquina, o equipamento, né, ela também, né, é constituída de recursos que foram extraídos, né, recursos naturais que já foram recombinados. E essa máquina, ela já foi transformada pela ação do trabalho humano. Então, recursos naturais, né, que foram transformados, né, em máquinas, equipamentos, né, que são úteis para produzir outras coisas, né, nós costumamos, por também a convenção adotada, né, entre os economistas, nos referir, né, a esse grupo de recursos produtivos, ou de fatores produtivos, como capital produtivo. Então, quando os economistas falam do capital produtivo, né, de uma sociedade, eles estão falando de máquinas, equipamentos, da infraestrutura que foi construída, né, das estradas, das pontes, né, as linhas de transmissão de eletricidade, né, as torres de transmissão das comunicações e assim por diante. Então, uma parte dos recursos naturais já foi recombinada de uma maneira que é útil para a produção de outras coisas, né, em diferentes momentos do tempo, né. E esse é o segundo grupo dos fatores de produção, né. O terceiro grupo é o próprio trabalho diretamente aplicado, né. A maioria das coisas precisa da intervenção do trabalho humano para poder ser produzida, para poder ser recombinada e transformada de uma maneira que seja útil, né, para a sociedade. Então, de uma maneira geral, quando a gente fala de produção que cria valor, estamos falando dessa combinação, né, de terra, capital e trabalho num determinado formato, né, específico, num formato útil. Por que, então, né, nós dizemos que, ao contrário de uma troca simples, né, de coisas que já existem, onde não existe criação de valor, mas apenas transmissão da propriedade, né, do valor que já existe, por que dizemos que a produção cria valor? Porque a produção envolve a troca, a compra, né, dos serviços, né, desses recursos produtivos, que chamamos fatores de produção, e esse gasto por parte do empresário, por parte do governo que está produzindo bem público, é a renda do proprietário do fator produtivo que está sendo mobilizado. É exatamente por isso que, né, a produção cria valor na forma da renda que está remunerando o uso dos serviços produtivos desses fatores de produção, né? Nós dizemos que a produção, né, ela envolve trocas, né, transações de compra e venda que ocorrem
Então, nos mercados de fatores, porque é onde a terra está sendo alugada, né, o trabalho está sendo contratado, né, o capital produtivo já existente está sendo remunerado, né, e as coisas todas que são produzidas, né, que criaram valor, né, elas vão ser adquiridas, né, seja com o usufruto direto, né, no caso dos bens públicos, seja pela compra no mercado, né? Então, é no mercado de produtos, né, que essas outras trocas estão acontecendo, né? Nessas trocas, né, as mercadorias que foram produzidas e que criaram valor encontram o seu destino final, o seu uso final, né? Então, elas vão validar, né, a finalidade para a qual elas foram produzidas. A renda que remunerou, então, o uso desses fatores é a própria renda, então, apropriada pelo conjunto das famílias que residem num determinado território, e essa renda, então, é utilizada para aquisição dos bens de consumo, para o pagamento de impostos, né? E, quando nem toda a renda da família é gasta, para a formação de poupança, né? Quando uma família compra, então, um bem de consumo no mercado de produtos, ela está gerando a receita, né, o faturamento para a empresa que a produziu.